Paulo e Jesus, certa feita, eles deram um conselho. E eles disseram assim: tem coisas que não é para orar. Então, tem coisas que não é para oração, não é para orar. Então, às vezes os irmãos, vou dar um exemplo, às vezes os irmãos ficam sem vir para a igreja, aí enfraquece, etc, etc. E aí depois os irmãos ficam com certa dificuldade. E tem momento que o Espírito Santo diz: não ore. Não ore. Então essas são algumas minúcias que acontecem dentro da Bíblia e que é interessante, porque tudo se resolve com oração que não oramos, né? Mas deixa para lá que não é o nosso assunto, né? Vamos lá? Vocês estão aí? Amém. Maravilha. Vamos correr porque do tempo. Quero acabar de 5 para 5. Vamos lá. Alguém pode iluminar a minha mente alguma coisa que nós aprendemos essa semana retrasada? Quem lembra aí de alguma coisa? Pedro que habita em nós. O Pedro que habita em nós. Esse é o tema, certo? É isso? Isso. E alguém lembra de alguma coisa que a gente aprendeu aí? Alguma coisa? Lembram aí de alguma coisa? O convertido e o desconvertido? Pedro era convertido. Pedro andava com Jesus, mas não era convertido. Então nós aprendemos que o fato de sermos crentes e frequentar a igreja não quer dizer que somos convertidos. Isso é muito importante saber isso, tá? Muito bem, aprendemos que o Pedro que habita em mim tem algumas qualidades que nós precisamos saber. Precisamos moldá-las. Ok? Então nós aprendemos que o Pedro que habita em mim, ele é inconstante. Então é a pessoa que está sem, na mesma hora está baixo. Mas não nesse sentido, né? Nós aprendemos que o Pedro que habita em nós, ele é inconstante. Por quê? Porque a mesma boca que diz Jesus é maravilhoso é a mesma boca que maldiz a sua vida ou a vida de alguém. Então, esse é o Pedro que habita em nós, que precisa ser moldado, ou seja, é o Pedro inconstante. É o Pedro que dá uma palavra maravilhosa dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A maior revelação da igreja está dentro desse texto. Mas do decorrer dos versículos, é o mesmo Pedro que diz para Jesus não morrer, que ele estava maluco da cabeça, e Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque eu tenho que morrer. Então Jesus estava dizendo: Pedro não estava possesso, mas estava dando lugar ao diabo. Deixou o diabo usar a sua boca. E Paulo, né, aos irmãos de Éfeso, ele disse: não dê lugar ao diabo, porque se você der, ele entra e te usa e depois vai embora e você fica: meu Deus, o que foi que eu disse? O que foi que eu falei? O que foi que eu fiz? Que atitude foi essa que eu tomei? Na verdade, você deu lugar ao diabo, e o diabo te usou. Ok? Pastor, mas o diabo pode usar o paus da crente? Não usou Pedro? Por que não pode usar eu e você? Nós somos melhor do que Pedro? Não. Se nós não vigiarmos, tomemos cuidado. Então, foi isso que nós aprendemos a semana retrasada, né? Passada, retrasada, ok? Vamos lá, vocês estão com a Bíblia aí, gente? Quem não tem Bíblia aí? Tem uma Bíblia aqui, ajuda aí. Nós vamos fazer uma leitura aí. Pega aí, Paulo. Vamos lá? Vocês estão aí, né? Amém. Então presta atenção aqui que eu
eu me desconcentro muito fácil, viu? Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Eu preciso ler esse texto com vocês, para vocês não ficarem em dúvida, né, se Pedro estava convertido ou não. Vamos anotar. Vamos lá? Lucas, capítulo 22. 22, versículo 31 a 34. Eu vou ler e os irmãos prestem atenção, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, tá? Vamos lá? Lucas. Tiago está aí, Tiago? Maravilha? 100%. Maravilha. A Renata está aí também. Maravilha. 31 e 32, né? Nós vamos ler o 22, versículo 31 ao 34, tá bom? Tá bem? Tudo bem? Eu vou ler, você preste atenção. Essa aqui é só para tirar a dúvida se Pedro era convertido, apesar de ter andado com Jesus. Vamos lá? Eu vou ler, tá bom? Versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então, aqui é a prova que Pedro não era uma das, né? Pedro não era convertido. Essa mesma situação o diabo fez com Jó. Mesma coisa. Ok? A mesma coisa. O que aconteceu com Jó? Vocês lembram aí? Vamos para a gente fazer essa introdução. É a mesma situação aqui que o diabo queria. O que o diabo queria fazer com Pedro é a mesma coisa que ele fez com Jó. Ok? Hã? Vamos lá. Jó, o diabo estava dando um passeio por aí, né? E o Senhor disse: observaste o meu servo Jó, temente, fiel, e se aparta do mal. O diabo falou o que para Deus? Também o Senhor cercou ele de bens, ele tem saúde, tem uma família maravilhosa. Eu quero ver se o Senhor tirar dele, se ele não vai blasfemar. E Deus falou o que para o diabo? Tire tudo que ele tem. Menos a vida. Não toca na vida, a vida é minha. Aí aconteceu o que aconteceu, ele perdeu tudo. Ele continuou sendo fiel? Continuou. E aí o diabo disse: mexe com a família. Que ele vai... Aí morreu todo mundo. Os filhos. Jó continuou fiel. Aí o diabo disse: o homem vai dar tudo que ele tiver pela saúde. Aí Deus disse: toca na saúde. Jó continuou sendo fiel? Continuou sendo fiel. Agora, a mesma coisa que o diabo fez com Jó, ele queria fazer com Pedro. Mas por que ele não conseguiu? Por que Deus não deu essa liberdade? Olha o Tiago, porque ele está de verde. Vamos lá, gente, raciocina comigo. Está no texto, gente. Pedro não estava convertido. Se Deus permitisse o diabo fazer com Pedro o que ele fez com Jó, essa é a minha frase: Deus iria passar vergonha. Deus ia passar vergonha. Por quê? Porque o texto está dizendo: Simão aqui é o Pedro, Satanás me pediu para cirandar contigo, igual trigo. Igual ele fez com Jó. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, ele não ia ter a mesma fidelidade que Jó teve. Tanto é que os versículos ele diz assim: é ruim, o senhor está enganado sobre mim.
Eu estou pronto a ir contigo e morrer, para a prisão e morrer se for possível. Foi isso que aconteceu? Não. Então vamos lá. O Pedro que habita em nós. Então Pedro precisava ser treinado, moldado e amadurecido. De novo, vamos lá? Pedro precisava ser treinado, moldado e amadurecido. Ok? Então, primeiro, ele precisava ser treinado. Ele estava sendo treinado por Jesus? Estava. Ele precisava ser moldado? Ele precisava ser moldado. Porque daquele jeito não ia, não. Ok? Terceiro, ele precisava ser amadurecido. Ou seja, Pedro precisava amadurecer. Então, vamos lá. Semana retrasada nós falamos de um Pedro inconstante e de um Pedro impulsivo. Inconstante é aquele que fala aleluia e glória a Deus e na mesma hora faltou a palavra. Vocês estão aí? Ele falava glória a Deus, aleluia, tinha hora, né? E depois ele Amaldiçoava alguém. Amaldiçoava alguém, falava mal de alguém. Falava mal de alguém. Isso. Então isso quer dizer que ele era possível. inconstante. Inconstante. Aprendemos que ele era impulsivo. Falava na hora errada. Ele tomava atitude sem pensar. Ele falava primeiro para depois pensar no que falou. Então ele teve grandes problemas por conta disso. Nós demos alguns versículos. Agora hoje eu vou pegar um pouquinho mais pesado, tá? O Pedro que habita em mim, ele é impaciente, tá? O Pedro que habita em mim, ele é impaciente. Vamos lá? Vamos para o texto? Está com a Bíblia aí? Vamos lá. Mateus capítulo... Anota aí, gente, é bom anotar. Mateus capítulo 17. Esse é o Pedro que habita em nós, né? Capítulo 17 de Mateus, versículo 24 ao 27, eu vou ler e você presta atenção, tá? Acharam? Acharam, né? Eu vou ler. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e disseram: o vosso mestre não paga as didraqumas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou. Isso é muito importante, gente. Vamos lá? Cadê? E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estápero. Toma-o e dá-o por mim e por ti. O Pedro que habita em mim, ele é impaciente. E a nossa impaciência produz grandes problemas. Olha o problema aqui. Roma estava cobrando imposto ilegalmente, tá? Ilegalmente. E os judeus não queriam pagar imposto, tá? Então, eles chegaram na casa de Pedro e disseram: me diz aí, o teu Jesus aí não paga imposto, não? O que foi que Pedro respondeu? Paga. O texto está bonito, está lindo. Mas se você olhar direitinho, vocês vão ver que Pedro ficou bravo. Tanto é que ele diz: sim, ele paga.
nervoso, porque ele já ficou impaciente. Esses camaradas vêm aqui cobrar imposto ilegalmente, e eu, como judeu, servo de Jesus, não vou pagar imposto. O sim de Pedro foi: não me encha o saco. Desculpa a expressão. E aí você vai ver no texto que a Bíblia diz assim, que Jesus antecipou. Porque Pedro ia falar o que não devia, porque ele ficou impaciente. Pedro ia tomar uma atitude que não devia ser tomada, porque ele ficou impaciente. A nossa impaciência nos traz grandes problemas, porque nós precisamos pensar antes de falar, e a gente fala para depois pensar no que falou, ok? Então, o Pedro que habita em nós é impaciente, quer tomar atitude sem pensar, porque a gente precisa pensar nos prós e nos contra, ok? Ah, mas eu tenho que falar mesmo. Opa, você tem que falar mesmo? Isso vai te trazer um grande problema. Analisa os prós e analisa os contras. Se os contras for maior do que os prós, fica quieto, fica calmo. Porque Pedro ia mexer com quem, gente? Com os soldados romanos. Os soldados iam entrar nessa casa de Pedro aqui e ia quebrar tudo. Porque eles estavam ali sob a ordem do imperador. Eles não estavam ali debaixo de qualquer ordem. Debaixo da ordem do imperador. Então Pedro não podia chegar e falar e tomar atitudes assim. Mas o Pedro que habita em nós, ele é impaciente. Não é? Vocês estão indo? O Pedro que habita em nós é impaciente. E por causa dessa nossa impaciência, a gente já arrumou muita confusão, que poderia ser evitada. Mas é por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aqui para aprender. O Pedro que habita em mim precisa pensar um pouco. Ok? Não é que eu não estou dizendo aqui para você pegar um zíper e colocar na boca, pronto, você não vai falar mais nada. Não. Mas nós precisamos analisar as coisas, porque depois nós vamos acarretar grandes problemas para a nossa vida. Quantas vezes eu e você já paramos para pensar: se eu não tivesse falado, se eu não tivesse tomado aquela atitude, eu não tinha causado grandes problemas ou grandes consequências. Porque o Pedro que habita em nós, ele é impaciente. Ele não tem paciência. Entendeu? É tomar lá da cá. É comigo, meu sangue é sangue de baiano. É sangue de mineiro. É sangue de pernambucano. É sangue quente. Ah, comigo é tomar lá da cá. Esse está cheio de problema. Que muitas vezes nós mesmos que causamos. Entendeu? Ok? Provérbio diz assim, Tiago, que quem fala muito tem problema nos ossos. Os ossos chegam a apodrecer. Por quê? Porque a impaciência traz problema para nós. Vocês estão aí? Amém? Eu vou te dar vou te dar um exemplo. Lá onde eu trabalho tem um estacionamento. E o estacionamento é só para funcionário. Mas o estacionamento, ele é aberto. Ok? Mas é só para funcionário. Quem está vindo de fora não sabe que é só para funcionário. Tem uma placa lá, mas é desse tamanho. E aí você tem que ir lá dizer, com muita educação, dizer para o camarada que ali é só para funcionário. Mas nós temos duas vagas que é para cadeirantes, idosos, são vagas reservadas. Ok? Qual é a nossa atitude?
A nossa atitude é, o carro está entrando, ok? Ele vai entrar, você vai deixar ele estacionar lá na vaga e depois você vai averiguar se aquele carro ou aquelas pessoas que estão ali estão de acordo com o que está lá no chão. Combinado? Combinado. Mas o que as pessoas fazem? O camarada está subindo, ele nem terminou de estacionar, o pessoal vai lá. Eu não posso estacionar aqui! E aí começa aquela briga, um chama o outro, xinga o outro e manda a mãe lá para a Bahia. E no final das contas, o camarada está com a placa de idoso e dentro do carro tem um idoso que não consegue nem sair do carro, tem que pegar no colo para colocar na cadeira de roda. Simplesmente porque não teve paciência. Ah, pastor, na atual situação que estamos vivendo, não dá para ter paciência. Maravilha, não tem problema. Só que aí você vai acarretando um problema em cima do outro, porque você não teve paciência. A gente precisa resolver as coisas, mas pense antes. Não é que você não vai resolver, não é que você não vai reivindicar o seu direito, não. Não é que agora você vai sair daqui hoje e todo mundo vai chegar aí por fora, vai pisar em você, vai dar um chute, vai quebrar. Não, peraí. Opa, não é isso não. Mas quando for resolver as coisas, pense no que você vai falar. Ok? Tudo bem? Lá, chega pessoas lá no hospital que brigou com o marido, brigou com o filho, brigou com o patrão, ok? E ela vai para o médico apenas pegar um atestado para não ir trabalhar, não está doente. Entendeu? Mas ela brigou com o marido, não falou nada. Ela brigou com o filho e não falou nada. Ela brigou com o patrão, também não falou nada. Com quem que ela vai descarregar isso? Com o trouxa, desculpa a expressão, mas essa é a realidade, com o trouxa que vai lá falar com ela. Se não for, não tiver paciência. Entendeu? Ok? Então, eu não tenho paciência para resolver aquela situação, eu vou dar na cabeça dela, ela vai soltar o problema com o marido, o problema com o filho, o problema com o patrão, em cima de quem? Em cima de mim. Eu não vou querer deixar barato, o que eu vou fazer? Vou para cima dela. E daqui a pouco está o crente, que já tem um pastor lá que trabalha comigo. Mas brinca com todo mundo, Jesus amado. Então, pastor está bravo. Aí eu não sei onde coloco minha cara. O que foi? Olha, eu não vou ficar. Não, você não vai ficar aqui, não. Vai sair daqui. Você não é pastor, eu sou pastor, mas eu sou homem. Vai. Jesus amado. E sabe o que é legal, Maria? É que daqui 2 minutos ele está com o folheto na mão, dizendo para ela, Jesus te ama. Oh, Jesus me perdoe. Jesus te ama, eu também, né? Não é? Por causa da nossa impaciência, tá? Então, tomemos cuidado. Vamos lá, vamos correr um pouquinho do tempo. O Pedro que habita em nós é explosivo. João 18, vamos lá? João 18, versículo 18, versículo 7 ao versículo 11. O Pedro que habita em mim, ele é explosivo. Eu vou ler, tá? Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais?
e eles disseram a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai estes, para se cumprir a palavra que tinha dito, do que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mal. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o meu pai me deu? O Pedro que habita em mim, ele é o quê? Explosivo. Pedro andava armado, gente. Pedro andava armado, com a espada. E Jesus disse: olha, eu vou ser preso, tá? Vou ser levado. Tá? Eu vou ser levado. E isso foi no Getsemane. Jesus disse: olha, eu vou ser preso, e tudo isso é para cumprir a palavra. E Pedro está com a espada onde? Está na bainha. O texto diz que ele acertou aonde? A orelha. Mas Pedro não quis acertar a orelha, gente. Pedro queria arrancar a cabeça do soldado. Ele não acertou porque o soldado era ligeiro. Pegou na orelha, ele arrancou a orelha do cabra. Explosivo. Sim, não. Jesus já tinha avisado. Isso aí que é interessante. Jesus já tinha dito: ó, vocês, senta aí. Eu vou ser preso e eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Fiquem em paz. Vou ressuscitar. E Jesus vai para o Getsemane, porque é ali que ele ia com os soldados encontrar ele. Eles estavam procurando ele. Jesus já tinha avisado para Pedro que seria preso. Quando Pedro ouviu os soldados, falou: não vai pegar o meu mestre não. Lá, pô. Agora, eu pergunto para vocês, se Pedro tivesse arrancado a cabeça daquele soldado, gente, o que ia acontecer com Pedro? Fale. Mas realmente, na teoria, ele deu para a orelha ou foi no pescoço? Não, ele deu no pescoço. Ele deu para arrancar a cabeça. É que o soldado era ligeiro. O soldado inclinou e pegou na orelha. Tanto é que arrancou a orelha do cidadão, né? Jesus foi lá, pegou a orelha, estava fresquinho, né? Colocou no lugar e disse: para matar, ele ia arrancar a cabeça. Então, o Pedro que habita em nós é explosivo. Oi? O Pedro que habita em nós, ele é explosivo. Ele não mede as consequências. Então, na hora do nervosismo, na hora da explosão, a gente quer puxar a espada e arrancar a cabeça de todo mundo, mas não mede as consequências. Ok? É mesmo. Ele ia morrer antes da hora, Pedro. Ele ia morrer, ia matar todo mundo ali, porque é interessante, ó, aqui, ó. Ele feriu o servo do sumo sacerdote. Não era um soldado qualquer. Ok? E não era um soldado qualquer que estava ali. Então, se ele arranca a cabeça daquele homem ali, eles iam matar eles ali, ia matar todo mundo. Entendeu? Ia mudar a profecia. Né? Ia mudar a profecia. Ia mudar a promessa. E aí sabe o que acontece? Muitas promessas são mudadas, porque nós estamos puxando espada. Porque a promessa seria Jesus morrer, ressuscitar, para que nós fôssemos salvos. Pedro queria barrar isso aí. Porque se ele arranca a cabeça do homem, eles iam matar Pedro e talvez matasse Jesus também. Matasse todo mundo que estava ali. Porque o homem era servo do sumo sacerdote. Vocês estão aí? É mais ou menos o que acontece na nossa cultura. O que acontece na nossa cultura quando se mata um policial? O que acontece?
Pai de gato. Não acontece problema? Não acontece? Quando se mata um policial, a polícia vai para cima e se encontrar o Benedito vai para bala. Essa é a nossa cultura. Ele era servo do sumo sacerdote. Se Pedro arranca a cabeça dele, ele morre ali, todo mundo morrer. Ia mudar a profecia. Então, aprenda uma coisa. Muitas vezes as nossas promessas de Deus em nossa vida, elas têm mudado de direção porque nós temos desembainhado a espada. Ok? Porque o Pedro que habita em nós, ele é explosivo. Não mede as consequências. Entendeu? Ah, meu servo, eis que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes nós tomamos atitude que não é para tomar, gente. Ok? Jesus disse a Pedro, Pedro, põe a espada na bainha. Tu não acha que se eu quisesse eu não ia rogar ao Pai, o Pai ia mandar miríades de anjos aqui para me socorrer? Para mim, não, Pedro, tu... Vocês estão aí, gente? Amém. Então, o Pedro que habita em nós é explosivo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós estamos andando armado. Né? Espiritualiza isso. Eu não estou com uma espada aqui, mas nós estamos andando armado. Né? Nós estamos andando... Se falar alguma coisa... Se falar alguma coisa vai ser na lata, assim, ó. Mas, com os dedos abertos, assim, ó. Pum! Né? E aí muda o curso da nossa história. Muda a profecia, né? E aí a profecia não se cumpre, ou muda a rota. Jesus pega e diz assim, eu vou mudar, vou colocar meu dedo lá e vou mudar a rota dessa profecia. Vou fazer que nem o povo de Israel, né? Sai do Egito e fica assim, ó, né? Tá certo? Fica rodando, circulando, né? Para aprender, tá certo? Então o Pedro que habita em nós, ele é... Oi? O Pedro que habita em nós, ele é explosivo. Então cuidado. Cuidado com a sua explosão. Amém? Porque a tua atitude pode ferir alguém. E Jesus pode não estar lá. Graças a Deus para Malco, que Jesus estava lá. Porque cortou a orelha, o sangue estava fresco, já deu tempo de ir, porque se não for na hora, se demorar, aquilo não dá mais jeito. Então, deu jeito porque foi na hora, pegou a orelha, colocou no lugar. E claro que nós estamos falando de Jesus, mas eu estou contextualizando para os nossos dias. Colocou lá bonitinho a orelha do homem, né? A orelha direita, ele precisava da orelha direita, né? Então, cuidado com a sua explosão, porque você pode arrancar a orelha de alguém e Jesus não está lá. Amém? E a consequência ser grande, tanto para você, quanto para aquele que perdeu a orelha. Tá certo? Amém, gente? Amém. Vocês estão aí? Eu vou dizer bem baixinho. Bem baixinho. Aqui tem gente, espiritualiza isso, mas tem de gente andando sem orelha por aí. Sem orelha. Teve a orelha arrancada. Porque alguém não segurou. Então a gente tem que tomar cuidado. Vocês estão aí? Amém. Esse homem era soldado. Ele era servo do sumo sacerdote. Ele estava ali cumprindo uma ordem. Mas ele estava estudando para ser sacerdote. Ele estava ali cumprindo uma ordem. O bichinho cortou a orelha. Ok? E quantas orelhas estão sendo cortadas por causa da nossa explosão? Por causa do nosso desembainhar de espada e lá. Então, cuidado. Ok? Cuidado porque a consequência, ela vem. Então segura aí. Respira fundo. Cuidado com a sua atitude de explosão. Ok? Vocês estão aí, gente? Amém. Vamos aqui para mais uma. Essa é boa. Mateus 26. Já abre aí para gente. Mateus 26.
Ó, eu estou dizendo isso aqui, gente, mas para a gente aprender, tá? Isso não quer dizer que aqui tem. Hã? 26. Mateus. Essa é boa. O Pedro que habita em nós é orgulhoso. Ok? O Pedro que habita em nós é orgulhoso. Vamos ver? Eu disse Mateus 26. Mateus 26, versículo 31. 31 ao 35. Eu vou ler, tá? Então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Oi? O Pedro que habita em nós, ele é orgulhoso. Que orgulho é esse? É esse aqui do versículo 33. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O Pedro que habita em nós, ele é orgulhoso. Então, o que Pedro estava dizendo? Senhor, eu sou melhor do que esses daí. Eles podem te negar, eu não. Eu sou melhor. Eu sou melhor, eu estou acima da média, eu sou mais fiel, eu sou mais comprometido, eu sou mais amoroso. Eu sou o melhor. Então Pedro que habita em nós é orgulhoso. Aí eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Vocês estão aí? Amém? Porque Pedro disse: olha, ainda que todos aí se escandalizem, eu não sou assim não. E Jesus disse que para ele: tu, antes que o galo cante 3 vezes. Aí ele disse assim: ainda que seja necessário morrer, contigo não te negarei. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ok? A gente tem que tomar muito cuidado. O Pedro que habita em nós é orgulhoso. No sentido de eu sou melhor. Não, todo mundo vai se escandalizar. Eu não. Eu estou acima da média. Né? Eu sou mais fiel. Eu sou melhor. Eu sou mais comprometido. Ok? As minhas coisas é melhor. Pronto, falei. Os discípulos estavam lá ouvindo isso. E é interessante que quem negou? Quem negou? Foi o Pedro. Foi exatamente, quem negou foi exatamente o que disse: não, eu sou bom, eu sou o melhor, eu sou tudo de bom. Foi exatamente o que negou. Então, o Pedro que habita em nós, precisamos trabalhar isso com muito cuidado. Tá certo? Quantos pregadores eu tenho aqui na igreja?
Hã? Quantos se manifesta aí, ué? Quantos pregadores eu tenho aí? Pastor Renato, pastor Pastor Marcelo, Tiago. Ele olhou pro Tiago e o Tiago ia falar. Tiago é pregador. Se juntar nós dois, pastor. De maneira... Gente, eu estou nessa estrada há alguns anos. Alguns anos. Não tem como eu dizer... não tem como eu falar, os meninos têm que ter conhecimento, os meninos têm que fazer isso. É uma diferença brusca. É igual você pegar um motorista que dirige há 30 anos para aquele que começou há meses a dirigir um carro. É claro que ele vai ter dificuldade. É claro. Só que eu não posso chegar aqui e dizer que sou o melhor. Não sou o melhor. Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Entendeu? Está pregando do jeito dele, do conhecimento que ele tem. Eles estão aprendendo, eles estão estudando, eles estão indo. Então, é desse jeito mesmo. Agora, eu não posso chegar aqui e dizer, não, eu sou cara de pastel, de queijo. Né? Não, eu sou o melhor, eu prego. Não, senhor. Não faço isso não. Isso é negar Jesus. Bom? Quando você aprenda isso e anota aí na sua agenda. Quando eu menosprezo o meu irmão, eu nego Jesus. Entendeu? Vocês estão aí? É? Anotou? Então, quando eu menosprezo um dos pequeninos, eu estou negando a Jesus. Tudo bem? Amém? Então, quando eu digo, fulano não sabe cantar, fulano não sabe pregar, fulano não sabe dirigir, fulano não sabe fazer nada, sei eu que sei. Eu estou negando a Jesus. Porque assim como eu sirvo a Deus, o outro também serve. Ok? Assim como eu sei e ele não sabe, tem coisas que ele sabe que eu não sei. Tudo bem? Vocês estão aí? Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? E vou dizer outra frase para você não esquecer. O orgulho mata. Ok? O orgulho mata. Tá bom? Então, numa linguagem bem pentecostal, assim, bem pentecostal. Eu gosto dessas frases que os pregadores, né? Diz assim, então a gente precisa descer do pedestal, se humilhar, ser mais humilde, ok? Pegar o orgulho e jogar na lata do lixo, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Vocês estão aí? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante a Deus. A única diferença da minha pessoa para a sua é responsabilidade. É que lá em cima eu vou ser responsável por algumas coisas que tenho. Mas perante a Deus nós somos iguais. Vocês estão me entendendo? Então, o orgulho de Pedro menosprezou os outros discípulos. Que ele disse, eles podem, eu não. E é interessante que ele diz assim, nunca. Nunca eu vou negar o Senhor. Pode falar, irmã. Desculpa, pastor, quando ele foi visitar Cornélio, ele ainda estava sendo orgulhoso ali? Não. Pedro se converteu em Atos 2. Mas por que ele falou daquela forma? É que Pedro era bruto. Ele era bruto. Mas para Deus, ele se converteu em Atos 2. Ele não desprezou o camarada lá. Não. Em
certo sentido, é porque ele era bruto. Ele era uma pedra bruta. Ele estava sendo lapidado. Ok? Tudo bem? Porém, tudo isso aqui que a gente está falando aqui, Manice, ele se converte em Atos 2. Tá? Mas é que ele era bruto mesmo. Né? Pedro era brabo. Pedro era brabão. Ou você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Era assim. Não era igual eu. Oh, meu querido, aceita Jesus. Não, Pedro não pregava assim. Mas ele teve, porque depois de Atos 2, ele teve algumas indagações. Ele não aceitou Paulo, né? Ele não aceitou Paulo. Isso não quer dizer que ele não estava convertido. Né? Ele estava convertido, mas ele era bruto. Entendeu? E aí o Espírito Santo, quando ele recebe o Espírito Santo vai lapidando ele. Que nem igual uma pedra. Entendeu? Você vai ver que depois, lá na frente, ele reconhece o apostolado de Paulo. Entendeu? Mas isso, ele vai lapidando, ele vai sendo lapidado. Ele não aceitou. Paulo era para ter subido no lugar de Judas. Não. Paulo ele está em outra. Há uma profecia diferente para Paulo lá em Matos. Então eu estou achando essas palavras. Lá em Salmos, tá? No Paulo não. Era o que acontece assim? Quem era o presidente da igreja na época? Era Pedro. Tiago era o vice-presidente. Eles eram o presidente das igrejas na época. Então, quando Paulo aparece fazendo o que em Atos 6? Assinando carta para matar Estevão. Inclusive, ele estava presente para matar Estevão. Então, a igreja assistiu aquilo. A igreja viu, Pedro viu aquilo. Um homem assinando carta para matar um dos membros dele, que era diácono. Então, quando Paulo vem, ele não acreditou na conversão de Paulo. Ele disse, não, esse homem está blefando. Esse homem está vindo aqui camuflado para nos matar. Entendeu? Não que ele não estava convertido, mas é que ele ainda estava sendo lapidado. E é normal. Pensa. A gente no lugar dele. Eu tenho um camarada chegando na igreja. O cara assinou o cara para matar um membro da minha igreja, do meu diácono. De repente ele chega. Ele ficou meio assim. Mas depois ele foi sendo lapidado. E é interessante que a atitude de Pedro contribuiu para o crescimento espiritual de Paulo. Porque quando Paulo chega na igreja, Paulo não estava pronto. Se Pedro aceita Paulo, Paulo estaria lá sem estar pronto. Então, Deus permite que Pedro rejeite Paulo, para Paulo voltar e passar por uma escola espiritual. Para depois ele retornar. Aí sim, preparado. Para passar a batuta para Paulo. Ok? Tudo bem? Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Eu vou terminar, tá? Só mais esse, a gente vai embora. Então, o Pedro que habita em mim, ele é... Qual foi o último? Orgulhoso. Ele é orgulhoso. Ah, essa é maravilhosa, né? O Pedro que habita em mim é possessivo. Ele é... Vamos lá? João 21, para a gente terminar. 21, versículo 19 ao 22. O Pedro que habita em mim é possessivo. E disse, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Dito isso, disse-lhe, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se encostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e este? Que será? Deste, que será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Ó. Então, Pedro que habita em mim, ele é possessivo. E o que é possessivo?
tem o sentimento de posse. O que Pedro achava? O Pedro que habita em nós acha que a gente é dono de tudo, que a gente manda em tudo e que a gente é posseiro de tudo. Pedro achava que que ele tinha posse de João. Ele está falando de João aqui. Porque Jesus disse, olha, quando tu for velho, Jesus fez uma profecia para Pedro, dizendo que ele não iria morrer novo, que ele ia envelhecer. Quando tu for velho, tu vai para onde não queres ir. Segue-me. Seguiu. Quando Pedro está seguindo a Jesus, Pedro olha e vê João. E aí ele olhou assim e falou, ô Jesus, eu vou te seguir, mas esse aí que reclinou a cabeça do teu Pedro, o que vai ser dele? E aí? Ele vai ficar aí? O que vai acontecer com ele? Porque o possessivo, ele se acha dono e se acha no direito de falar quando ele não deve falar. E Jesus disse a Pedro o quê? Pedro, o que te importa? Se ele ficar aqui ou não é problema meu. Segue-me, tu me segue e deixa João. Vocês estão aí, gente? Deixa João comigo. Então, o Pedro que habita em mim, ele é possessivo. Ele acha que manda em tudo e pode opinar em tudo. E não é assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus disse, olha, deixa João comigo. Isso é problema meu, não é problema teu. Tá? Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo aqui para a gente finalizar, tá? Meu, pronome possessivo. Isso aqui é meu, isso é meu, eu tomo posse, Esse era o Pedro, e a gente tem que tomar cuidado. O Pedro que habita em mim é possessivo. Meu marido, minha mulher, meu filho. Cuidado, ele não é seu. Nem o marido é seu, nem a mulher é sua, nem o filho é seu. É tudo de Deus. Ele está só te emprestando. Vocês estão aí ou não? Vixe, vocês ficaram com raiva de mim, né? Meu! Então, o Pedro que habita em nós é possessivo, é meu. Quando é meu, eu faço o que eu quero. Mas não é assim. Ele não é seu. Ele é de Jesus. Pelo menos foi isso que você falou. Sim ou não? Não foi isso que você falou? Né? É engraçado, né? As mulheres estão grávidas. Ai, o que aconteceu, menina? Estou grávida. É mesmo. É engraçada a frase, né? Deus permitiu. Se Deus permitiu, né? Assim, né? Deus permitiu. Você está ligado? É interessante. Deus permitiu. Deus me deu. Né? Ora, se ele permitiu, então não é seu. É de quem? É dele. Ele só está dizendo assim: cuida do que é meu. Então, o Pedro que habita em nós, ele é possessivo. Então ele acha que manda em tudo. Né? O marido é meu, a mulher é minha, aqui é meu, aqui é, eu sou, não é nadinha de nada, uma gripe, põe na cama. Ai, uma gripe, põe na cama. Então, tomemos cuidado. O Pedro que habita em nós é possessivo. Não, isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém põe a mão. Epa! Ele põe a mão. Então aprenda isso. Ele põe a mão. Sim ou não, Tiago? Então vamos finalizar pegando uma ilustração muito importante. O Armando... Você está aí, Armando? Está aí?
O Armando vai... Ó, Amanda, grava isso aí. O Armando vai na concessionária, por exemplo, e vai comprar um carro zero e vai dar para a Amanda. Eita, Glória. Isso é milagre 2 vezes. É milagre? Sabe tudo? Eu gostaria que você ouvisse a frase que eu estou falando, tá? Vou repeti-la e gostaria que você prestasse atenção. O Armando vai na concessionária, vai comprar um carro zero e vai dar para a Amanda. O que ele está fazendo? Ele está comprando um carro e está presenteando. Presentear é dar. Ele está dando o carro para ela. Tá bem? O Pedro que habita em mim é possessivo. Né? Aí o Armando dá. Meu Deus do céu. O Armando dá o carro para a Amanda, dizendo para ela aqui que eu estou te dando de aniversário. Eita! É seu. Né? Só que aí no outro dia, esse é o Pedro que habita em nós. No outro dia, o Armando está ligando. E aí? Como é que tá o carro? Cadê o carro? Tá aqui, eu vou dar um pulinho lá em Santa Amaro. O quê? Você vai em Santa Amaro? Vai não! Mas você não me deu o carro? Vai que ônibus. Mas a mãe é comigo. Hã? Ô, Amanda, tudo bem? Cadê o carro? Tá aqui na frente. Por que você está deixando aí na frente, menina? Tem que pôr na garagem. Alguém vai roubar. Mas você não deu o carro para ela? O nosso problema é que a gente é possessivo. A gente dá as coisas e quer. Você deu. Não interessa. Se a Amanda amanhã pegar o carro e vender, claro que ela não vai fazer isso porque é o pai, tem todo um amor envolvido. Tem todo um amor envolvido, coisa de família. Eu sei, mas o carro é dela. Ela pode chegar lá e ir na concessionária e vender? Pode, é dela, gente. Mas o Pedro que habita em nós é possessivo. A gente dá as coisas e quer tomar rédea. Vocês estão aí? Acho que eu estou nervoso, né? Calma, Tá vendo? meu. Esse é o Pedro que habita em nós. A gente quer tomar conta. A gente dá, mas quer segurar. É mais ou menos aquilo. Jesus, olha, meu filho está enfermo, Jesus. Cura ele, Jesus, porque ele é teu. Aí Jesus cura, né? E diz, agora eu vou começar um trabalho nele. Vou começar a trabalhar na vida dele. E aí a gente quer controlar. Quer tomar as rédeas. Mas você não deu? Então, esse é o Pedro que habita em nós. Nós somos possessivos. Meu. Eu dei, mas é meu. Eu joguei meu. Porque fui eu que dei. Né? Amanda, cadê o carro? Não, pai, o carro é meu. Não, é seu, mas foi eu que dei. Isso é espírito de Pedro. Vocês estão aí? Amém? Aí o Tiago ganha uma roupa. A Renata vai lá, comprou um terno bonito, verde, bonito, Tiago. Certo? Esse é o Luciano da Avon. Aquele é da hora. Dá pro Tiago aquele terno e tal. Aí o Tiago, domingo eu vou com esse terno aqui. Aí não. Não vai não. Mas não vai. Porque eu não quero que você use ele. Não, mas eu quero. Ele não vai usar porque foi eu que te dei. É melhor que descer. Ok? O Pedro que habita em nós é possessivo, gente. Você deu, já era. Quem ganhou faz o que quer. Então, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Deu. Você deu? Já era. Ok? Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Amém? Eu ainda ia falar da restauração, a gente fala semana que
Que da outra que vem, tá bom? Mas cuidado. Cuidado. Deixa o Espírito Santo te moldar. Amém? Te amadurecer. A gente precisa amadurecer. Tá bom? A gente precisa. Isso é qualquer coisa, tá, gente? A gente tem esse problema. A gente dá uma coisa e quer tomar as rédeas. A gente dá o filho e quer que o filho ande na nossa rédea. Você deu o filho, ele vai andar conforme a rédea de Deus. Porque você deu para ele. Né? Eu tenho a sensação de que a gente dá umas coisas para Deus e fica assim. Aí Deus segura lá do outro lado e você fica, não, é meu, não solta que é meu. Você deu. Acabou. Ah, eu não queria que Deus fizesse isso. É problema seu, você deu. Né? A Amanda vai deixar o carro na rua. A gente sabe que deixa na rua, dá problema de roubar. Mas de quem é o carro? De quem é o carro? É dela. Vocês estão aí? É dela. Não deu? Se deu, acabou. Acabou. Você não tem... escuta isso aqui. Você não tem autoridade sobre aquilo que você dá. Tudo bem? Você tem autoridade sobre aquilo que é seu. Aquilo que você dá não tem mais autoridade. Você passou a sua autoridade para aquele que recebeu. Amém? Vocês vão voltar na outra terça-feira? Amém? Nós estamos aqui para aprender. Então, o Pedro que habita em mim precisa. Amém? O Pedro que habita em mim precisa ser moldado. Amém? Tudo bem? Que Deus te abençoe. Na outra terça a gente fala da restauração e do que Pedro, através dessa restauração que ele fez em Atos 2 para frente.